to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer aqui algumas considerações essas católicas, sobre essa nomeação que o Papa fez recentemente de uma mulher, no qual ele nomeou uma mulher para chefiar um dicastério. E como já era, digamos assim, para nós católicos de um modo geral, isso não se trata de uma novidade, nem também é algo que causa estranheza, esse falso Papa tomar esse tipo de atitude. Então eu resolvi tecer alguns comentários aqui, considerações católicas sobre isso, que é para a gente, para nós católicos, de um modo geral, ficarmos cada vez mais atentos com o que vem dessa falsa igreja, desses falsos papas. E que, por isso, nós devemos tomar também as devidas providências e estar preparado para o que há por vir. Bem, vamos dar continuidade. Só peço aqui desculpa, porque eu esqueci o nome, aliás, troquei o R pelo T. Que era para ser dicastério, eu coloquei um T aqui no lugar. Mas vamos dar continuidade. O falso Papa Francisco nomeia Simona Brambilla para chefiar o dicastério para os institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica. Vamos tecer algumas considerações a respeito. Vamos comentar sobre o que é o referido dicastério, a falsa igreja e sua revolução, paralelos com outras instituições, ou seja, como que essa revolução está acontecendo em outras instituições sociais, não apenas advindo dessa falsa igreja. Essa falsa igreja aí já é digamos assim, um fruto ou um efeito do que já está acontecendo no mundo. E vou finalizar tecendo alguns comentários sobre a verdade, buscarmos a verdade católica. Vamos lá. O que é o dicastério? Eu tirei tudo isso aqui eu tirei de um site católico. Vou deixar aí, aliás, da falsa igreja, né? Não é católico, é da falsa igreja. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui no YouTube, essa referida, aliás, tudo isso aqui que eu vou ler para vocês, tanto dessa primeira página quanto dessa. Tudo que eu ler, eu vou passar para vocês, vou deixar aí nos comentários a descrição, aliás, vou deixar a fonte na descrição do vídeo. Vamos lá. Em conformidade com as normativas canônicas, o dicastério ocupa-se das questões que competem à sé apostólica, relativas à vida e atividade dos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica, em particular no que diz respeito à aprovação das constituições e suas modificações, ao governo ordinário e à disciplina dos membros, incorporação e formação dos membros, inclusive por meio de propositadas normas e diretrizes, aos bens temporais e sua administração, ao apostolado, às medidas extraordinárias de governo. Também são de competência do dicastério, nos termos do direito, passagem de um membro para outra forma de vida consagrada aprovada, a prorrogação da ausência e da exclaustração para além do prazo concedido pelos moderadores supremos, o indulto de saída dos membros em votos
perpétuos de institutos de vida consagrada ou das sociedades de vida apostólica de direito pontifício. A exclaustração imposta, o exame dos recursos contra o decreto de missão dos membros. Tudo isso aqui eu tirei de um site, de um site da falsa igreja. Vou deixar na descrição, como eu falei do vídeo, mas para vocês perceberem aqui o quão, digamos assim, extenso tem, aliás, o poder se estende tanto, e essa mulher agora vai ter um poder imenso. E detalhe, isso aqui era próprio de um cardeal, e agora uma mulher que não pode ser cardeal, não pode ser elevada como que se diz, não pode ser sacerdote, não pode ter a ordenação sacerdotal, está ocupando um cargo próprio. Isso é próprio da Revolução, como a gente vai ver logo à frente, logo a seguir. Tudo isso aqui, pessoal, eu tirei do site, como eu falei, e eu peguei só as partes mais formais, mas lá no site tem todo um texto voltado única e exclusivamente para esse dicastério. Tem também de outros dicastérios lá, de todos, se eu não me engano. Você tem lá uma parte que você pressiona e aparece lá todos os dicastérios e com suas respectivas funções e suas autoridades. E para vocês perceberem, e agora essa mulher está chefiando esse dicastério. Pelo que eu percebi, esses dicastérios são espécies de departamentos, como se fosse uma cidade, e na cidade tem suas secretarias, Secretaria da Defesa, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, Secretaria da Educação, Secretaria de Tributação, diversas secretarias, mas tudo fazendo parte do mesmo corpo. Semelhantemente, são esses dicastérios, são uma espécie de secretarias, digamos assim, ou pastas, né, quando é nessa questão de chefe de Estado aqui no Brasil, são os ministros, e por aí vai. E todos esses dicastérios são ocupados por homens. Mas agora, né, com esse falso papa, as coisas estão caminhando a passos largos sobre essa questão. Só para vocês compreenderem razoavelmente o que é esse dicastério. Por isso que eu coloquei esse texto aqui. Que ele é mais formal, tem coisas aqui que eu não compreendo, que é próprio de quem vive essa vida. Mas tem umas coisas aqui que, como é que você vai chefiar, por exemplo, uma mulher, essa questão do apostolado? As medidas extraordinárias de governo, por exemplo. Aí nos sites que eu vi, né, mostra que a mulher vai liderar, não é questão de liderança, é chefiar mesmo, vai ser chefe. Esses termos que a mídia coloca, para amenizar, que é para dizer que vai ser uma questão mais amena, não, é chefiar mesmo. Alguém manda e alguém obedece, simples assim. Eu não gosto muito desses termos modernistas, como liderança, coach, essas porcarias todas, eu não gosto. Eu gosto do termo correto, que se aplica mesmo. Por exemplo, Pedro é chefe da igreja, foi o primeiro papa. O papa, ele é chefe da igreja, ele não é líder de igreja. Esse termo líder é um termo moderno, modernista. Ele é chefe. Ele está lá para mandar e os outros têm que obedecer. Semelhantemente, essa mulher aqui nesse dicastério, ela é chefe. Ela não é líder, ela não está ali para bajular ninguém. Essas lideranças aí, quando a gente estuda, que eu estudei já comércio exterior, fala muito nessa questão de liderança, que é para você compreender o psicológico, as razões das outras pessoas, o que os motivam a praticar, aliás, a fazer parte ali do mesmo corpo, da mesma empresa, para que ele execute bem suas atividades, suas funções. Não é assim, aqui não, aqui é chefe. Por exemplo, um chefe de Estado, por exemplo, Lula aí, como é nosso chefe de Estado, quando ele promulga uma lei, quando ele faz as porcarias dele lá, seja
questões sobre finanças ou propriamente morais, em termos legislativos, ele faz como chefe, ele manda e as pessoas têm que obedecerem. E por aí vai. Mas não vamos ficar retidos aqui nisso aqui. Vamos partir agora para essa questão dessa falsa igreja e a revolução. Eu busquei esse conceito aqui naquele dicionário, que eu tenho um dicionário aqui eletrônico, Ruas, e ele é bem interessante. Ele diz o seguinte: o que é uma revolução? É uma volta completa, um giro, uma rotação, ou seja, quando você gira em torno do seu próprio eixo, você pratica ali uma rotação, você está fazendo uma revolução. Você sai de um ponto agora e retorna para ele, mas dando uma volta sobre o seu próprio eixo. Também tem a derivação, tem um conceito por derivação, ou seja, por analogia ou sentido configurado, que diz o seguinte: grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repentina. Ou seja, essa falsa igreja, e como bem pontuou e discorreu bem ontem o Frei Tiago de São José, o que está acontecendo mesmo é uma revolução. Ou seja, essa falsa igreja foi ocupada aí por maçons, por anticristos, por pessoas que se opõem a Cristo, nosso Senhor, que se opõem aos princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles continuam ainda com a instituição, as estruturas da igreja, as estruturas materiais, mas são extremamente revolucionários. Eles deram uma volta no seu próprio eixo, no seu próprio egoísmo, nas suas próprias ideologias, e voltaram para o mesmo ponto, mas não mais católicos, mas transformados nessas ideologias que eles aderiram. Ideologias materiais, naturalistas, humanistas, e com os princípios próprios da maçonaria. Todos os termos que eles utilizam são termos utilizados pelos revolucionários maçônicos. Ou seja, qual é o objetivo dessa revolução? Destronar Cristo e colocar o homem, entre aspas, com suas teorias ou, digamos assim, ideologias satânicas, luciferianas, diabólica mesmo. Esse é o termo correto. E ali a gente percebe verdadeiramente que tem apenas os prédios, as estruturas, mas de fato ali não tem nada de católico. Por exemplo, como diz até o próprio termo aqui, por analogia, ou seja, uma grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repentina. Ou seja, é verdadeiramente uma revolução que vai se estendendo, que já vinha anteriormente, como em outros vídeos eu mostrei, desde a origem da humanidade, com a tentação, como eu já fiz 2 vídeos aqui sobre a doutrina católica, pontuando essas questões. Desde essa época, mostrei também documentos que o Lúcifer, que é o primeiro revolucionário, tenta aqui introjetar, tenta expandir o seu reino aqui na Terra. E por aí vai. Então, essa falsa igreja aí, de fato, está a trabalho do seu líder. E seu líder não é nosso Senhor Jesus Cristo. Estão todos aí. Só não vê quem não quer. O pior, ou melhor, como dizem, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Tem tudo ali no Vaticano, menos a doutrina, os princípios católicos. Por isso que são revolucionários. Por isso que nomearam essa mulher Simona Brambilla. E pelo que eu assisti ao vídeo ontem do Frei Tiago, ele mostra claramente ali muitas repercussões, mostrou um site lá, como repercutiu. Uma das colegas da referida freira, a Simona Brambilla, fala já em conceitos próprios revolucionários, como dívida histórica.
Olha só, são termos revolucionários, universitários, termos, como é que se diz, marxistas, revolução cultural mesmo. Ou seja, nenhuma irmã, pelo que eu percebi ali, utilizou Nossa Senhora para, digamos assim, elogiá-la ou apontar alguma virtude santa. Não, foi só termos revolucionários mesmo. Se trata ali, de fato, de uma revolução, não se trata de nada católico. Deu para perceber? Vamos avançar mais nessa questão. Agora, pessoal, quero só fazer uns paralelos com outras instituições e também paralelos com comportamentos sociais no geral, como que a gente vai perceber. Uma coisa, pessoal, que eu quero deixar claro é o seguinte, sobre essa questão da nomeação de Simona Brambilla. Olha só como está tudo ali anticatólico, só para vocês perceberem. Eu vou dar aqui um exemplo partindo de mim. Eu sou servidor público, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho na UFRN. Eu trabalhei no setor, lá, que eu não vou aqui entrar em detalhes, que é muito importante da universidade, lá no setor onde eu trabalho. Todos os setores, na verdade, são importantes, só que tem uns que, por escala hierárquica, né, tem mais importância que os outros. E eu trabalhei lá em um que é muito importante. E eu saí de lá, porque eu passei só um tempo lá, a pessoa saiu de férias, eu tive que ficar um tempo só para tirar as férias dessa pessoa. E depois de um tempo, que essa pessoa veio, voltou e depois saiu, e estavam buscando uma pessoa para ocupar o cargo dela. E certa vez me indagaram, né, se eu queria fazer parte ali, queria assumir. Recebi uma gratificação razoável mesmo, mas eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque eu tenho que analisar as coisas de acordo com minha condição atual, minha condição de Estado. Eu sou chefe de família. Como chefe de família, eu tenho que estar presente o máximo possível, o quanto eu puder, para ordenar as coisas, né? Tenho 3 filhos, na época parece que eu tinha 2 filhos só. E eu não poderia, assumir esse cargo que estavam propondo e também ter tempo para minha família. Eu teria que escolher um ou outro. Ou seja, eu poderia ganhar melhor, ter um melhor ganho financeiro, mas minha família perdia. Aí eu fiz os cálculos, eu falei, não vale a pena, porque eu tenho meus filhos para educar, tenho que estar presente, sobretudo nos tempos atuais, né, que ou você está presente, ou a TV está presente, os computadores estão aí, as mídias digitais estão tomando conta, TVs, programas, tudo hoje que entra praticamente via telecomunicações dentro da nossa casa, praticamente são ferramentas do inimigo. Então a gente tem que suprir isso com nossa presença, com nosso governo, com, digamos assim, a doutrina católica. E a doutrina católica a gente sabe que não vem tão fácil, não é tão fácil assim de ser exposta e compreendida e, digamos assim, ser administrada, digamos assim, sobretudo nos tempos atuais. Então, você demanda tempo, tem que estudar, tem que ponderar, tem que buscar verdadeiramente reflexão sobre os temas, para poder você transmitir para a sua família, sobretudo catecismo, isso, aquilo, outro. Sobretudo eu, que vim do modernismo, fui catequizado no modernismo, fui a missas modernistas, praticamente minha formação religiosa é toda modernista, eu tive que me corrigir em praticamente tudo. E tudo isso para transmitir para os meus filhos. Então não daria tempo eu estar no cargo, ganhando mais. Em compensação, meus filhos iam perder muito mais, coisas que o dinheiro não pode comprar. Então eu resolvi não aceitar esse cargo na universidade. Eu estou falando isso por quê? Porque essa Simona Brambilla, ela devia, as pessoas criticam muito o Papa,
Mas está tudo tomado ali, está tão tudo tomado que essa Simona Brambilla, ela não fez, pelo que eu percebi, ela já estava sendo preparada, como demonstrou ali o Tiago, de São José, Frei Tiago, e ela estava sendo preparada para esse cargo, e em momento algum, ela, se ela fosse católica verdadeira, obedecesse aos princípios cristãos, ela diria, não, eu não posso fazer isso, eu não posso assumir esse cargo, eu não posso chefiar esse dicastério, porque é próprio de homem e não de mulher. Mas ela também é uma revolucionária, ela foi preparada para aquilo. Deu para compreender? Todos ali, praticamente, que estão ali no Vaticano, em volta, são revolucionários. Um papa não vai nomear alguém para um dicastério sem antes saber, digamos assim, de cor e salteado. Ficou bem claro? Então, são revolucionários. Praticamente todos os cargos ali que forem ocupados, todas as nomeações são nomeações revolucionárias, modernistas, liberais. Ou seja, nomeações cujo único fim e objetivo é a destruição digamos assim, a destruição dos princípios católicos, para não sobrar pedra sobre pedra mesmo. Ficou bem claro? Como diz aquela obra do... peço perdão de uma saída repentina aqui, mas é como diz a obra do Monsenhor Henri de Lassus, A Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Me ausentei justamente para pegar esse livro, só para ler de forma correta para vocês, passar a informação correta. E ali são todos eles, praticamente, essa obra aqui, do Henri de Lassus, A Conjuração Anticristã, todos eles ali trabalham, são conjuradores, são revolucionários. Ficou claro? Então, essa mulher foi preparada para isso. Ela foi, digamos assim, capacitada como secretária, que ela é secretária antes, justamente para isso, para ser uma revolucionária. Ficou claro? E trazendo essas questões para a família, como eu falei, eu não assumi o cargo lá na UFRN, não quis aceitar por isso. Porque eu tenho outros deveres de Estado. Sou chefe de família, tenho que ser o provedor, sou. Mas, porém, tem certas coisas que o dinheiro não compra. Com certeza. A minha presença, o dinheiro não vai substituir minha presença no lar. Os princípios cristãos não vão ser trazidos por dinheiro no lar. E assim sucessivamente. Por isso que eu fiz questão de não aceitar. E essa mulher, ela aceitou por quê? Porque ela é uma revolucionária. Ela é uma daquelas que fazem parte da conjuração anticristã. É preciso deixar isso aí bem claro. Agora vamos fazer paralelos com a família. O Frei Tiago, no vídeo dele, fez uma coisa bem interessante. Ele disse que a destruição, começou com os monges ali. Eles destruíram a vida monástica, os revolucionários, os trabalhadores de Lúcifer, aqueles que se opõem a nosso Senhor Jesus Cristo, e destruindo, segundo o Frei, destruindo a vida monástica, os princípios monásticos, foi mais fácil eles serem introduzidos na igreja e ocuparem e assumirem o poder da igreja. Quando eu falo isso, quem assumiu foram os conjuradores, os revolucionários. Fazendo um paralelo com a família, é muito semelhante aos pais de família. Por exemplo, eu morei no interior. Durante toda a minha vida, praticamente, minha educação, minha formação foi no interior. E lá a gente via que tinha pais, digamos assim, se a gente for fazer aqui uma adequação, uma comparação, tinha muitos pais que eram muito semelhantes a monges. Praticamente a maioria dos pais de antigamente. Ou seja, gostava de uma vida mais tranquila,
dentro do lar. Por exemplo, que nem meu avô. Meu avô era uma pessoa mais pacata, mais tranquila, gostava de trabalhar e voltava para casa. É que nem realmente os monges, né? Que a gente vê, trabalham, mas tem aquela vida de oração, vida própria, de acordo com o seu, né, dever ali. Semelhantemente, eram os pais de antigamente. Iam trabalhar, ficavam em casa, no lar, as mães administrando o lar, educando os filhos e assim sucessivamente. Só que hoje isso aí não existe mais, destruíram. Colocaram mulher como chefe do lar, homens que não querem mais assumir sua posição. E, por exemplo, eu conheço várias famílias que são chefiadas por mulheres, os homens que não querem mais cumprir os seus deveres. As leis atuais são praticamente todas contra os homens. As mulheres estão cada vez mais sendo elevadas e assim sucessivamente. Então, muitas pessoas dizem o seguinte: não, porque o objetivo dos revolucionários, comunistas, pessoal de esquerda é destruir a família. Pessoal, acordem. A família já está destruída. Você tira como exemplo o Natal, ou mais ainda, de forma mais profunda, não apenas o Natal, mas também a Semana Santa. Olha só a Semana Santa, se vocês percebem como que era em comparação antigamente, onde as famílias verdadeiramente, começando pelos pais de família, os pais e as mães, que ordenavam que seus filhos não trabalhassem, não podiam pegar em nenhum objeto cortante, nenhuma ferramenta de trabalho, a casa não era varrida, não se tinha um jejum ali próprio, os pais ficavam em casa, não trabalhavam, era uma série de coisas. Você percebia no ar que era Semana Santa. Eu estou falando porque eu sou dessa época, eu vivi ainda nessa época, ainda recebi ainda esse resquício ainda de doutrina católica, que praticamente está se diluindo nessa revolução, está praticamente sendo substituído. Então a gente vê que de família não tem mais nada. Você olha exemplo também nessa questão política. Quando há época de política, dentro da mesma família, um vota para a esquerda, outro vota para a direita, e tudo farinha do mesmo saco, esquerda e direita política. Mas há uma divergência, ninguém obedece ao chefe de família, ao pai. Não, é como o Frei Tiago falou, o pai está ali só para trabalhar e colocar dinheiro. Mas para governar, para ser chefe, não, tudo ali é descartado. Outra coisa também que ajudou muito a destruir essa família, essa questão de conselho tutelar, essas legislações que proíbem os pais de disciplinar os filhos de forma mais correta, digamos assim. Por exemplo, um pai, não, de acordo com essas novas legislações, esses estatutos aí, não pode disciplinar o filho, dar uma palmada, uma chinelada, que nem antigamente falava. Mas uma mãe quiser abortar um filho, ela pode. Um filho poder trocar de sexo, uma criança poder trocar de sexo, pode. Agora, trabalhar não pode. Uma criança ir para passeata gay, pode. Mas ir acompanhar o seu pai até o trabalho e ficar lá não pode. Ficou bem claro como já está destruído? Os pais, em momento algum, buscam alfabetizar os seus filhos em casa. Eles percebem, quando eu digo os pais são no geral, é a verdade. Eles percebem que, muitos pais até percebem que a destruição dos valores estão aí, mas eles não tomam atitude. Por quê? Porque se querem, encontra na própria esposa, como eu conheço muitos, não apenas que me relatam, mas eu tenho experiências com muitos pais pessoais, que questionam que praticamente a primeira barreira que tem que romper em casa para educar os seus filhos é a própria esposa. Ou seja, olha só como que a coisa está destruída. Muitos pais querem realmente educar os seus filhos em casa, mas encontram resistência na própria mãe, na própria esposa, na própria mulher. A mulher hoje praticamente é a primeira a se contrapor ao marido, a se contrapor aos princípios. Olha só como que a coisa está invertida. Ficou claro?
Coloque isso na cabeça. A família está destruída, o conceito de família está destruído. Como que se faz as famílias hoje? Como que se formam as famílias hoje? Se formam porque eles vão à igreja, estão ali numa oração, estão buscando ali, digamos assim, uma mulher para o matrimônio e com isso alcançar a santificação, porque o matrimônio, o casamento, ele é uma instituição católica. O casamento é um sacramento e todo sacramento tem como objetivo a santificação. Aí você acha que hoje as pessoas se casam para se santificarem? Porque elas pensam ser parte de um sacramento? Ou porque elas estão ali numa festinha de carnaval, ou nesses bailes aí, funk, não sei o quê, saem, aí praticam aí suas libertinagens, aí por acidente engravida. E aí começa. Você acha que não é dessa forma, não? Ou porque se sentiu seduzido ou seduzida pelo corpo de uma mulher? Ficou bem claro? Coisas que antigamente não era tão assim, tão explícito. Os homens tinham ainda aqueles resquícios católicos de que tinha que ser chefe de família, tinha que manter a família, tinha que conduzir a família. Ficou claro? Acabou. Ponham isso na cabeça. Acabou. Hoje a família, no conceito católico mesmo, é uma exceção. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Ficou claro? Então essa mesma coisa que está na família, né, que é a primeira célula, digamos assim, da sociedade, é o alicerce da sociedade, é a família, está em toda a sociedade. A evolução está em toda a sociedade. Ficou claro? Olha aí em cargos de comando, cargos de chefia, no mundo inteiro, se não são de mulheres e também de efeminados. Olhem só. Se eu não me engano, é no livro de Isaías, o profeta Isaías, que ele fala que quando uma nação se rebela contra Deus, não obedece os princípios cristãos de Deus, Deus envia mesmo mulheres para governar, efeminados, jovens, tudo isso aí. Olha aí os nossos, digamos assim, os principais ícones políticos, jovens, que não têm a mínima experiência com nada, de saber o que é acordar de madrugada com um filho doente, ou de pegar um ônibus, ou de saber se vai economizar o dinheiro do almoço para comprar janta. Não tem essa experiência, não tem. São pessoas ali limpinhas, todas engomadinhas, que pensam que a vida é aquilo ali. Ficou claro? Essa é a experiência, essa é a realidade. E os países são governados por pessoas assim. Não importa se é de esquerda ou de direita, todos trabalham para essa revolução. Essa é a realidade. Eu coloquei família, mas é no geral. Tudo isso aqui é no geral. Então o que a gente vê com essa nomeação dessa Simona Brambilla, ela só foi nomeada porque a revolução já está aí, a destruição já está aí. Muitas pessoas ainda não se deram conta de que a Igreja Católica, de verdade mesmo, aquela que tem os princípios, ela hoje está ofuscada. Ela não é esse Vaticano, não, que se apresenta aí, não. Não é esse falso Papa, não. Semelhantemente, são a questão das famílias. As pessoas hoje pensam que família é isso aí, é você ir ali numa festa, aí pratica ali um ato sexual, a mulher engravida e você é obrigado ali a ficar um tempo com a mulher. Aí pensa que família é isso. Um homem com 2, 3, quase 4 casamentos. É isso, não é isso. Um exemplo agora de um jogador de futebol, aquele tal de Hulk. Ele era casado, a mulher dele levou a sobrinha, parece, para visitá-lo, sei lá, não sei o que, lá na casa dele. E ele se enamorou lá pela sobrinha da esposa dele e casou agora recentemente com ela. Não sei se casou, se ele era casado, se foi casado com a mulher anteriormente, então esse casamento é inválido, não pode ter. E assim sucessivamente. E a mulher dele, essa atual, ou seja, essa que era sobrinha da mulher dele, parece que ainda postou algo, não sei se foi ela ou não sei, mas estava lá numa foto dela, blindada por Deus. Meu Deus do céu, como é que você pratica ali um ato totalmente contrário a Deus e diz que foi Deus, está blindada por Deus? As pessoas utilizam o nome de Deus para justificar
suas bizarrices, seus pecados, seus devaneios mentais. Ficou bem claro? As pessoas não têm mais o mínimo de princípio cristão, católico, nada. Eu vejo muitas pessoas aí que fazem as maiores barbaridades e dizem, não, Deus abençoa. Deus está no comando. Deus não está no comando disso tudo, não. Olha, se Deus estivesse no comando, não haveria essa bagunça toda, não. Ficou claro? Então é apenas esse paralelo que eu fiz aqui com a família, mas se estende em todas as áreas sociais. É a mesma coisa. Você vai para o âmbito da educação também, é a mesma coisa. Não existe mais alfabetização fônica, não existe mais aquele professor que sozinho consegue lecionar as diversas disciplinas, português, matemática, geografia, história, todos não. Cada professor leciona uma coisa. E um professor, hoje, se você perguntar para ele, quanto é 3 vezes 3? Um professor vai dizer, eu não sei porque eu não sou da área de exatas, eu sou da área de humanas, então eu não sei quanto é 3 vezes 3. E antigamente era o mesmo professor para as diversas disciplinas. Ou seja, está tudo errado, está tudo destruído. As principais disciplinas que eram para ser, digamos assim, as cabeças, na ordem de importância, serem as primeiras, hoje são as que mais sofrem ataques. Português e matemática, que são a base de tudo, são os que mais sofrem ataques. Um professor hoje não vai para uma sala de aula, eu digo por experiência própria, não vai lá lecionar gramática, ver a questão da gramática com a filosofia, não. Leva lá uma revista, essas revistas aí modernistas, revolucionárias, e pega um texto daquela ali e estuda um texto revolucionário dentro de uma sala de aula. Aliás, nem estudam, praticam ali revolução dentro da sala de aula. E matemática do mesmo modo. Ficou claro? E assim sucessivamente, está tudo destruído. Todas as instituições estão sendo destruídas. Agora, por último, para fazermos as considerações finais, eu coloquei aqui essa parte 4, que é busquemos a verdade. Eu vou utilizar aqui um texto bíblico, que é o Evangelho segundo São João, que diz o seguinte, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30 e versículo 31, que diz o seguinte, abre aspas, isso aqui é São João falando, o precursor, de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte, São João Batista, abre aspas, convém que ele cresça e que eu diminua, o que vem de lá de cima é sobre todos, e o que é da terra e fala da terra, o que vem do céu é sobre todos, fecha aspas. Deu para compreender? Ou seja, São João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi bem claro em afirmar que é preciso que nosso Senhor Jesus Cristo cresça e ele diminua. Essa falsa igreja, ela é o contrário. Ela diz o seguinte, é preciso que Cristo seja diminuído ao máximo para que nós cresçamos. Ou seja, quem é crescer? O humanismo, o ser humano, as ideologias humanistas diabólicas. Então, para que essas instituições humanistas, ideologias humanistas, revolucionárias, anticristã, maçônica, para que elas cresçam, é preciso que Cristo diminua. Então, essa mulher aqui, Simona Brambila, como ela foi nomeada, ou seja, o humanismo, as ideologias humanistas cada vez mais crescendo, e Cristo vai diminuindo, porque é uma revolução. É como mostrou lá o Frei Tiago de São José, com aquela imagem de Bafomé. Ou seja, trocar, inverter. O que é em cima vai para baixo, o que é de baixo vai para cima. Ou seja, se o governo tem que ser do homem sobre a mulher, agora é a mulher sobre o homem, e assim sucessivamente. Se Cristo tem que crescer, se nós devemos diminuir para que Cristo cresça, na revolução é o contrário, é preciso que Cristo seja diminuído ao máximo para que as ideologias cresçam, e assim sucessivamente. Tudo isso aqui é a verdade que eu estou expondo aqui. Vamos agora para outra passagem das Escrituras. Deixa-me ver exatamente qual é o
Está aqui, que é na Epístola a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 3, versículos 3 e 4. Inclusive, até minha cunhada compartilhou isso aqui no grupo do canal. Abre aspas, diz o seguinte: porque virá tempo em que muitos homens não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres conforme os seus desejos, e assim apartarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. Fecha aspas. Por que essa passagem é extremamente importante? Porque ela está mostrando a verdade. Ou seja, hoje as pessoas elas ficam fixas a falsos mestres, a devaneios, a fábulas. Não à toa que as pessoas estão mais preocupadas em trailers de filmes, esses falsos super-heróis da DC, da Marvel, e você não vê comentários da vida dos santos, que são os verdadeiros heróis, são os verdadeiros, aqueles que, pela graça de Deus, atingiram, digamos assim, pontos que dá o verdadeiro poder ao homem, que são as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Então não. Tá aí, ficam aí nesses devaneios, nessas fábulas, e essas fábulas hoje é que, digamos assim, estão propondo os princípios para governar o mundo. Não à toa que essas fábulas, a maioria, são satânicas, são diabólicas. Ficou claro? E tem uma outra passagem, eu acho que está aqui no Evangelho de São Mateus. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo e o versículo. Está aqui, capítulos 17 e... Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 17 e 18, que diz o seguinte, abre aspas, mas guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nos seus juízos e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e vós sereis levados por meu respeito à presença dos governadores e dos reis, para lhes servirdes a eles e aos gentios de testemunho. E prossegue. E quando vos levarem, não cuideis como ou o que lhes haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que falam em vós. E continua, e um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e lhes darão a morte. E vós, por causa do meu nome, sereis o ódio de todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Fecha aspas. São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a o 22. Fecha aspas. Deu para compreender? Por que eu vou finalizar com essa passagem de São Mateus? Que é para mostrar que, de fato e verdadeiramente, a gente está praticamente aí vivendo esse período. E que a gente tem que se preparar o máximo possível para esses momentos tribulosos, dar testemunho de Cristo. E o católico hoje, de verdade, ele é odiado, de fato ele é odiado. Se você que se diz católico não é odiado pelo mundo, tem alguma coisa muito errada. Por isso que a gente constata que essa igreja é falsa, porque ela recebe cada dia mais elogios da mídia, do mundo. E se recebe elogios do mundo, é porque não é católico. Se é católico, ele é odiado, porque o mundo odeia. Ficou bem claro? E assim sucessivamente. E essa mesma passagem, ela tem um paralelo no Evangelho de São Marcos. E São Marcos ainda acrescenta a abominação da desolação no lugar santo, né? Ou seja, lá no Vaticano. Ou seja, é fim dos tempos mesmo. A gente está vivendo aí esse período aí. Só para vocês constatarem. Não é nada aqui da minha cabeça,
nem estou inventando nada, absolutamente nada. E assim sucessivamente. Então, pessoal, é necessário que a gente busque a verdade, vivamos a verdade, estejamos preparados para o que há por vir. Porque a revolução está aí, os nossos inimigos estão aí, e nós temos que estar preparados e, como diz a passagem, né, temos que perseverar até o fim para sermos salvos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, agradeço mesmo. Lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo, que é conhecer, amar e servir a Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.